O primeiro carro. O carro que provavelmente vai ser o mais importante e especial da sua vida. É nele que você aprende a dirigir de verdade, faz a primeira viagem com os amigos, cria as primeiras memórias no volante e talvez, quem sabe, até começa o primeiro projetinho. E justamente por isso, eu acho um desperdício escolher sempre as mesmas opções básicas que todo mundo compra e recomenda. Então esquece os carros óbvios, pelo menos por enquanto, porque hoje eu vou te mostrar 5 carros que quase ninguém lembra quando pensa em primeiro carro, mas que entregam muita personalidade, são confiáveis, têm potencial e, claro, com um preço acessível. Em cada um deles eu vou te mostrar os principais dados técnicos, como motor, potência, consumo e os problemas mais comuns que aparecem neles. Para conseguir classificar os carros, no final de cada um ele vai receber uma nota em 5 categorias. Personalidade. O quanto esse carro foge do óbvio? Ele chama atenção? Tem presença? Bolso. Quanto que ele pesa no teu bolso? Tanto para comprar, para abastecer, também na hora da manutenção e quando alguma coisa resolve quebrar. Diversão. Como é dirigir esse carro? O desempenho é legal? Dá para se divertir? Potencial. Tem mercado de preparação? Comunidade? É fácil modificar ou transformar em algum projeto? E no final, cada carro recebe uma nota geral, para responder a única pergunta que realmente importa. Ele vale a pena como o primeiro carro? Vamos começar a lista com um carro que muita gente conhece, mas pouca gente lembra dele desse jeito. O Ford Escort. Produzido entre 1989 e 1996, ele era equipado com um dos motores mais famosos do Brasil, o motor AP. Lá nos anos 90, a Ford e a Volkswagen tinham uma parceria gigantesca chamada Auto Latina, e graças a ela, essas marcas compartilharam diversos projetos. Foi justamente nesse período que o Escort passou a receber o motor 1.8 AP da Volkswagen, criando uma combinação bem interessante que muita gente simplesmente esqueceu que existiu. Você leva um carro muito menos comum que o Gol, mas com várias vantagens da plataforma AP. Isso significa uma mecânica muito conhecida, peças disponíveis em qualquer lugar, manutenção extremamente simples e barata e, principalmente, um motor que passou décadas provando que aguenta a porradaria. Não é exagero dizer que o AP virou um herói entre os apaixonados por carros. E justamente por ser um carro tão simples de manter, ele também acaba sendo uma excelente escolha como primeiro carro. Não existe uma eletrônica complicada para te dar dor de cabeça, ele tem um câmbio manual de 5 marchas bem robusto, a direção é previsível, a mecânica é bem simples e até incentiva quem gosta de aprender um pouco mais sobre carros. O consumo também não assusta. Claro, ele não é tão econômico nos padrões atuais, mas para um carro dos anos 90, entrega números bem honestos, cerca de 10 na cidade e 14 na estrada com o pé macio. E mesmo original, ele já nasce sendo um carro bem gostoso de dirigir. Tem suspensão independente na dianteira, tem um comportamento nas curvas e um conforto que surpreende bastante. Outra vantagem enorme é que o Escort nunca virou um carro extremamente valorizado. Claro, existem alguns exemplares que hoje é praticamente carro de coleção e custa uma fortuna, mas as versões mais simples e de entrada ainda aparecem por menos de 20 e até menos de 15 mil reais nos mais usados. Mas infelizmente, estamos falando de um carro que já passou dos 30 anos de idade, e curiosamente, ou não, o maior inimigo dele normalmente não é nem o motor, mas sim o tempo. Antes de comprar, vale a pena olhar com bastante atenção os pontos de ferrugem, a parte elétrica, caixa de fusíveis e o acabamento interno. Dificilmente o motor AP vai ser o maior problema. O verdadeiro desafio é encontrar um exemplar que tenha sido bem cuidado ao longo desses anos todos. Personalidade. Ele tem um visual bem bonito, tem um motor emprestado e chama bastante atenção. 3,9. Bolso. Bem barato de manter e mecânica confiável, mas as peças específicas do Escort já são bem mais chatas de achar. 3,5. Diversão. Leve, manual e bem gostoso de dirigir. 4. Potencial. Décadas de história em cima do AP, um dos maiores mercados de preparação do Brasil. O único problema é que praticamente tudo é para a plataforma dos Volkswagen, então pro Escort pode ter bastante obstáculo. 4,5. Nota final para o primeiro carro, 4,1. Lançado aqui em 2002, o Polo da geração 9N foi extremamente injustiçado aqui no Brasil. Ele trouxe o conceito de compacto premium, se posicionando acima do Gol em praticamente todos os aspectos: qualidade de construção, tecnologia, segurança, acabamento e comportamento. Mas infelizmente, muita gente só olhava para o Gol, ou sonhava com um Golf, ou já queria chegar logo em Jetta. E o Polo acabou ficando ali no meio perdido, e nunca vendeu o tanto que era esperado. O Polo nasceu na Europa e foi desenvolvido para atender um mercado muito mais exigente que o brasileiro. A direção transmite bastante confiança, o interior é bem completo e a posição de dirigir agrada bastante. A versão que eu recomendo aqui é equipada com motor 1.6 EA111. É um motor bem conhecido no Brasil, equipando vários outros carros, como Fox, Gol e Golf mais novos. É econômico, simples de manter e que entrega um pouco mais de 100 cavalos. Nice. E já que estamos falando de Volkswagen, existe outra coisa que muita gente esquece, que é a comunidade. Existe uma quantidade enorme de conteúdo sobre o Polo na internet. Tem grupos, fóruns, vídeos, tutoriais, ensinando praticamente qualquer manutenção, adaptação ou melhoria que você possa imaginar. Mas como todo carro usado, na hora de comprar, precisa prestar bastante atenção no histórico de manutenção. A família A111
ficou conhecida por problemas relacionados à lubrificação do óleo, principalmente nas versões 1.0. O motor 1.6 sofre muito menos com esses problemas, principalmente se recebeu trocas de óleos corretas ao longo da vida. Mas ainda assim vale conferir o histórico e fazer uma boa inspeção antes de comprar. E mesmo depois de comprar, manter ainda mais esse cuidado com a manutenção preventiva. Também é bom lembrar que as peças de acabamento interno e externo costumam custar um pouco mais do que os carros de entrada, como um Gol, mas sinceramente é um preço pequeno a pagar pelo nível de qualidade dele. Personalidade. É elegante, mas discreto e não chama muita atenção. 3,5. Bolso. Mecânica simples e comum, mas pede um cuidado a mais para manter o carro redondo. 4. Diversão. Conjunto legal e equilibrado para o dia a dia. 3,5. Potencial. Boa comunidade e bastante espaço para personalização, mesmo sem ser um carro focado em preparação. 3. Nota final para o primeiro carro, 3,7. O Corolla sempre teve uma fama de carro extremamente racional, só que antes de virar o queridinho dos tios, ele também foi um baita projeto para quem queria um carro confiável e diferente. Esse é o Toyota Corolla E110. A geração mais antiga e mais barata do Corolla hoje, que virou nacional em 1998, quando a Toyota abriu a fábrica aqui no Brasil. Esse Corolla chegou trazendo tudo aquilo que fez a Toyota construir a fama que tem hoje. Confiável, conforto acima da média e uma ótima qualidade de construção. A versão que eu recomendo aqui é equipada com motor 1.8 16 válvulas, cerca de 115 cavalos, mas é extremamente confiável e uma mecânica indestrutível. Ele também vinha equipado com suspensão independente nas 4 rodas, proporcionando uma suavidade e conforto ainda maior. O Corolla nunca foi um carro esportivo, mas isso não significa que ele seja sem graça. Hoje existe uma comunidade enorme de apaixonados pelos Corollas antigos, desde dúvidas e manutenção simples a projetos turbos. Mas olha para esse carro, é um JDM extremamente elegante e bonito, e ainda mais por esse preço. Não existe e nunca existiu praticamente nada assim aqui no Brasil. E apesar da maioria dos Corollas serem automáticos, essa geração teve algumas versões manuais de 5 marchas. Sim, é bem mais difícil de achar, mas é legal saber que existe. Mas aqui que tá o golpe. Encontrar um Corolla desses inteiro hoje em dia realmente ficou muito difícil. A maioria passou por vários donos e muitos não se preocupavam tanto assim com a manutenção justamente porque Toyota não quebra. E quando você acha um em boas condições, já está muito valorizado e caro demais para o que entrega. Além disso, algumas peças de acabamento e manutenção são mais caras e podem exigir um pouco mais de paciência para encontrar. E justamente por ser um carro premium, requer uma atenção e um cuidado a mais. Então a dica aqui é comprar mais pelo estado de conservação e não só pela quilometragem. É muito melhor pegar um Corolla com 350 mil km histórico completo, o que esses motores aguentam tranquilamente, do que um com 180 mil km todo podre. Ainda assim, como primeiro carro, é difícil encontrar algo que passa tanta sensação de qualidade por esse preço. Personalidade. Ao mesmo tempo que é extremamente chato, ele tem um charme JDM dos anos 90 que não dá pra negar. 4. Bolso. Dificilmente vai incomodar quando bem cuidado, mas quando incomoda pode doer bastante. 4,1. Diversão. Muito confortável, é um carro previsível, não para empolgar. 3,1. Potencial. Cena de preparação existe, mas é raro e quase inexistente no Brasil. 3. Nota final para o primeiro carro, 4,2. Se eu te perguntasse agora qual é o melhor francês para o primeiro carro, na verdade você provavelmente responderia nenhum. Afinal, o carro francês sempre carregou e ainda carrega uma fama bem complicada aqui no Brasil. Mas na minha opinião, existe um carro por aí muito injustiçado que ninguém lembra, mas que sofreu muito com esse preconceito. O Renault Megane. A primeira geração do Megane chegou no Brasil em 1998. Diferente do que muita gente pensa de carro francês, o Megane foi vendido e circulou bastante no Brasil nos anos 2000. Então as peças básicas de suspensão, motor e elétrica não assusta tanto. Ele competia no segmento dos médios, oferecendo itens que era difícil de ver nos concorrentes nacionais, como airbag, ABS e direção hidráulica. O visual dele também chama bastante atenção até hoje. Claro que aqui é completamente questão de gosto. Tem gente que acha lindo e tem gente que acha esquisito. Eu, particularmente, acho muito legal e é justamente o que faz ele chamar atenção e ter esse charme. Mas a cartada dele mesmo é a motorização. O Megane vinha equipado com motor 1.6 16 válvulas, chamado de K4M. Um motor extremamente conhecido e respeitado, usado em vários modelos da Renault. É econômico, muito confiável e que entrega um ótimo desempenho. Esse motor já foi usado principalmente no Clio e no Logan, e até em modelos mais modernos, como o Sandero e a Duster. Então toda a parte da mecânica básica é bem fácil de achar e comprar, e a manutenção é barata e qualquer oficina sabe mexer. E para melhorar, também existiram versões com motor 2.0, chamado de F4R. Simplesmente o motor que mais tarde foi usado no Sandero RS. meu. Esse 2.0 também foi usado na Scenic e em outros carros da Renault durante muitos anos. Então, de novo, é um motor com peça para todo lado e com uma manutenção bem tranquila. E aqui é só um detalhe, infelizmente não é exatamente a mesma potência e a mesma calibragem de fábrica do que a do Sandero RS.
Mesmo sendo o mesmo motor, várias peças e partes eletrônicas são bem diferentes e muito mais modernas no RS. Mas é muito legal saber que existe e com certos ajustes você pode ter um projeto de rei das pistas por um preço muito mais acessível. Mas infelizmente continua sendo um francês. Encontrar um exemplar bem cuidado é muito mais importante do que escolher o modelo em si. O carro em si, na verdade, não tem nenhum problema grave, mas muitos sofreram com os donos e falta de manutenção apropriada. E é aí que aparecem os problemas chatinhos, principalmente na parte elétrica e no sistema de arrefecimento. Além disso, algumas peças de acabamento podem exigir um pouco mais de paciência para encontrar. Então, de novo, vale muito mais a pena comprar um inteiro e bem cuidado do que querer economizar demais na compra. Personalidade. Visual diferente e cada vez mais raro de se encontrar. 4,7. Bolso. Motor confiável e manutenção tranquila, desde que o carro tenha sido bem cuidado. 4,2. Diversão. Confortável, potência boa e muito bom de dirigir. 4,3. Potencial. Aceita projetos leves muito bem, mas o mercado de preparação não é dos maiores. 3,5. Nota final para o primeiro carro, 4,8. E agora, por quinto lugar, eu coloquei um carro tão diferente que talvez nem seja considerado um carro de verdade, porque quando alguém fala em primeiro carro, uma picape normalmente não está entre as opções mais óbvias. E talvez justamente por isso que a Montana mereça esse espaço. Lançada em 2003, a primeira geração da Montana compartilha praticamente toda a sua plataforma mecânica interior com o Corsa, que era um dos carros mais populares daquela época. Ela contava com uma plataforma e conjunto de suspensão extremamente bem projetada, garantindo uma direção e uma estabilidade geral muito superior à concorrência. Fora isso, uma grande diferença para o Corsa é que o mesmo foi vendido em outra categoria e foi vendido muito mais e ficou muito mais comum, enquanto o Montana ainda consegue ter esse diferencial justamente por fugir do óbvio. Mas na verdade, a verdadeira diferença que importa é que a Montana veio exclusivamente na motorização 1.8 nos seus primeiros anos de venda, diferente do Corsa, que era vendido principalmente com motor 1.0 ou 1.4, tendo o 1.8 apenas como um opcional caríssimo e presente só em uma pequena porção das unidades que realmente foram vendidas na época. Esse motor é o 1.8 Flex da família 1 da GM, um motor extremamente robusto com bastante torque de fábrica. Essa família 1 é um projeto de motores da GM que compartilha a mesma arquitetura básica, com os mesmos suportes e conexões, mudando apenas alguns componentes internos. Então os motores 1.0, 1.4, 1.6 e 1.8 da GM dessa época são, no papel, praticamente gêmeos. Ou seja, esse 1.8 da Montana significa que qualquer oficina sabe mexer nele sem se estressar, e a disponibilidade de peça é absurda, já que toda a sua mecânica é compartilhada com os outros Chevrolets da época. E saindo da parte do motor, a Chevrolet vendeu o Corsa igual pão. Então, como eles compartilham tanta coisa, peças de acabamento, pro interior e para outros detalhes você também acha barata com bastante tranquilidade. Agora, o charme do Montana é justamente o quão versátil ela é. Você consegue usar no dia a dia, leva a compra do mês, leva uma geladeira, enche de som, o que for. E ainda assim continua tendo um carro barato, fácil de manter e gostoso de dirigir. E claro, se você gosta de personalização, a Montana também tem o seu lado. Seja rebaixando, Boy ou até fuçando no motor, seja aspirado ou turbo, já que a cena de preparação da família 1 é extremamente comum no Brasil. Como eu disse antes, a mecânica é bem robusta, conhecida e barata, normalmente nada para se preocupar aí, mas o acabamento interno é bem simples e nem um pouco espaçoso, afinal é uma picape. E dependendo do antigo dono, é bem comum encontrar uma que já passou a vida inteira trabalhando, carregando cimento, tijolo ou saco de areia. Então se for comprar, é muito importante olhar a suspensão com bastante atenção e principalmente conferir toda a estrutura da carroceria dele. Mas encontrando uma em boas condições, você leva um carro barato de manter, extremamente confiável, divertido e que ainda consegue fazer uma mudança se precisar. E justamente por nunca ter sido um carro tão procurado quanto os hatch da época, ainda existem muitos exemplares originais esperando um novo dono. The Bluetooth device is ready to pair. Personalidade. Frente do Corsa bem comum, mas como uma picape ganha os pontos. 3,9. Bolso. Mecânica extremamente simples e barata e peças em todo o canto. O carro é simples, sem muita coisa que estrague, o mais tranquilo da lista. 5. Diversão. Dirige muito bem para os padrões de picape, mas não é um carro para pista. 3,2. Potencial. Família 1 representando, mercado gigantesco, junto com o fator de ter uma caçamba atrás. 4,5. Nota final para o primeiro carro. Se você não tem uma família grande ou não se importa de ter um carro duas portas, nota 5. No fim das contas, o melhor primeiro carro não é o mais rápido nem o mais econômico. É aquele que você vai criar mais histórias e momentos, porque no futuro, quando você tiver carros melhores, mais rápidos e mais caros, provavelmente é do primeiro que você vai sentir mais saudade. Essas 5 opções são as que eu separei para quem quer fugir do óbvio sem abrir a mão do que é importante no primeiro carro. Preço legal, confiável, manutenção tranquila e bom de dirigir. A ideia foi te mostrar que dá sim para ter um carro com um pouco mais de personalidade sem virar uma dor de cabeça.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.